Olá, pessoal. Eu sou a Jorge Stella. Eu trabalho no NTE de Santa Cruz, ligado à Sexta CRE, tá? E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, para ministrar essa oficina virtualmente, né? Sobre uma ferramenta para o ensino de línguas. Então, já vou apresentar aqui para vocês a tela, para a gente não perder muito tempo. Temos pouco, né? São muitas as opções que eu tenho para mostrar para vocês. Aqui o nome. O nome da oficina, então, é Ferramenta de Autoria para o Ensino de Línguas. E essa ferramenta é o Elo, tá? Que foi produzido pela equipe do professor Wilson Leffa, que é um estudioso da linguística, né? E da área de letras. Ele está vinculado à Universidade Federal, aliás, Católica de Pelotas, já esteve com a Universidade Federal de Pelotas, tá? E tem pessoal também da Universidade Federal de Santa Maria no grupo dele, então é uma parceria de várias universidades para a construção desse sistema. Tá? Ele é um sistema, então, de autoria para produção de recursos educacionais abertos, respeitando, né, aqueles princípios dos recursos educacionais abertos que todo mundo pode usar, criar, compartilhar, reutilizar, né, criar em cima, tá? Porque o recurso educacional aberto tem um autor, mas esse autor libera para que outras pessoas possam utilizar o recurso. Então, é possível criar diversos tipos de atividades que depois eu vou mostrar para vocês quais são. Tá? Eles ainda sugerem que na elaboração das atividades, os autores sigam um tema, tá? Que as atividades girem em torno de um tema único. Tá? Se vocês, por exemplo, criar atividades com o tema de viagem, aí vocês vão fazer várias atividades com o tema de viagem. Tá? Abre ali, cria uma atividade de viagens e faz vários módulos com esse tema. Também que não seja, assim, um assunto de interesse só de agora, né, que sejam assuntos que sejam perenes, né, que daí tu utiliza esse ano e daqui a 5 anos ele ainda seja atual, né, o tema seja atual. A visão aqui, o foco na interatividade, né, então, com isso, evitar que os textos sejam longos, tá? E daí a interatividade fica um pouco prejudicada, tem que ser aquela coisa meio que imediata, assim. Ler um texto, uma coisa curta, e já teve uma resposta. A extensão, então, para isso, né, cuida que a atividade tenha em média 30 minutos, né, respeitando as diferenças dos alunos que a gente tem, né, mas que então ali as atividades fiquem entre 15 e 45 minutos, né, então a média de 30 minutos, porque tu fica interagindo muito tempo, assim, um texto muito longo fica cansativo. Aqui a questão dos direitos autorais também, né, ter esse cuidado de referenciar quando tu utilizar texto, imagem, som ou vídeo que não seja teu, né, então faz a referência ou pesquisa, até eles têm ali no próprio sistema, eles têm os links de sites onde vocês podem usar imagens, sons e vídeos abertos também, livres, né. E o próprio YouTube não, o próprio Google hoje em dia já te dá essa opção de tu procurar imagens que tu possa utilizar livremente, tá? Mas se for algum que tenha direito autoral, então vocês respeitem os direitos autorais fazendo a referência, tá? Todas as atividades elaboradas pelo professor no sistema do Elo, ele já tem a licença, esse tipo da licença aqui, que é a licença que permite que as pessoas compartilhem
e utilizem para criar em cima da atividade outra atividade, mantendo a referência original do autor, né, e que não seja comercial. O que o Elo oferece, então? O Elo oferece alguns módulos que a gente pode usar para fazer atividades, tá? Os módulos que eles chamam que são só expositivos, são os dois aqui, são o hipertexto e o composer, tá? O hipertexto, ele cria uma página que tu pode botar texto, link, vídeo, áudio, tudo, tu faz uns linkzinhos, parece uma pagininha de site, assim. E o composer é onde o aluno pode, então, ter uma janelinha ali, uma caixa de texto, onde ele pode fazer a produção de escrita dele. Tá? E dos módulos interativos, ele tem o tipo de atividade Eclipse, que daí ele esconde as palavras, por exemplo, uma carta, como é que eles dizem, aquelas cartas que tem código, né? Tu vai escondendo, tu dá só algumas palavras para eles e o resto é segredo, eles têm que adivinhar. Tá? Esse tipo de atividade é Eclipse. O jogo da memória é aquele mais conhecido, né? São as cartinhas que tu vai virando os pares, tem que descobrir os pares, né? Pode ser figura, texto, som, texto, 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 ou até mesmo figura, figura, né? O tipo de atividade que tu pode montar. O close, que é as lacunas, preencha lacunas, tá? Então, aí tu vai esconder as palavras, vai formar, vai colar o texto ali e vai marcar as palavras que tu quer esconder, que eles adivinhem, né? E aí vai ter um objetivo aqui. Eles estão dando aqui as questões, ó, questões gramaticais, descrição de personagem, diálogos, palavra-chave, ó, sufixo, prefixo, né? Tem umas atividades lá no Elo, prontas já, que, por exemplo, são textos onde tu escolhe se a letra é acentuada ou não. Ela só esconde uma letrinha. Sequência aqui. Então, já diz, né? Tu apresenta algo fora da ordem e eles têm que colocar a ordem certa, né? Pode ser com imagem ou pode ser com texto. O organizador, então, é brincar com a questão do conjunto aqui, né, do todo e as partes. Então, tu vai relacionar com palavras ou com imagem, né? Por exemplo, tu vai botar num conjunto, assim, fora de ordem, uma casa, um quarto e uma sala. Daí, tu vai partir que o todo é a casa e as partes, né, o quarto e a sala. E assim, outras atividades, né, que podem ser feitas com o organizador. O quiz, ele possibilita que faça atividades de múltipla escolha e também opção dialógica, tá? Onde o aluno pode dar um feedback para cada questão. Também um desafio que o grupo pede, né, propõe, é que as atividades sejam feitas dentro das orientações de letramento crítico, tá? Ou seja, que a experiência, que parta da experiência, né, do que é familiar para o aluno, do que ele já sabe, do que ele se interessa, depois passe por uma experiência nova, né, que é o momento que tu dá uma mexida com ele, que tu mostra algo que não é tão familiar, né, e aí o professor explica também a parte de conceituar, explica qual é o objetivo da atividade, respeitando também as conexões locais e globais, né, a multiplicidade de sentidos. Então, o que faz sentido para mim aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, que é um local, não como global, como país, por exemplo, pode não ter um sentido, não pode,
pode ser um sentido diferente, né? Como se fosse, por exemplo, uma gíria que eu uso aqui, tem outro significado na Bahia, por exemplo, né? Então, que isso também fique claro, esse respeito à diferença. E aqui a expansão da perspectiva, né, que é a ampliação da visão de mundo do aluno com a atividade, e o ápice, né, da atividade seria a transformação da pessoa, né, se tornar um cidadão mais ético e responsável. Ou seja, quando eu termino a atividade, ela mexeu tanto comigo, ela me propôs algo que eu não conhecia, não tinha visto por esse ângulo, e eu, então, me proponho a mudar, né? Ou mais ainda, a tentar esclarecer quem está à minha volta, né? Por exemplo, tem uma atividade que a gente fez, que era o preconceito linguístico, por exemplo, do dicionário, com a palavra cigano em espanhol. Essa experiência foi feita lá na Espanha, né? Então, que a palavra cigano era trapaceiro lá, tá no dicionário isso. Então, o autor ali propõe toda uma reflexão em cima de um vídeo, né? Atividades de reflexão em cima daquele vídeo, e no fundo, e lá no final, né, tu faz essa transformação. Então, nem tudo que está assim no dicionário precisa seguir à risca, né, tal e qual. Propõe, então, uma mudança, né, e eu trouxe essas três citações aqui do Paulo Freire, que eu gosto bastante, que eu acho que tem a ver com o letramento crítico, né, que é esse ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. E impregnar de sentido, né, assim, não tem sentido, como Paulo Freire dizia, né, que adianta aprender a dizer Eva viu a uva, né, se quem é Eva, quem é a uva, né, da onde? Então, tem que ter sentido, tem que fazer sentido. E ensinar exige compreender a educação de uma forma que faça uma intervenção no mundo, né? Aí que a gente vê que deu resultado, que teve sucesso, quando mudou o mundo de alguém ou a volta dele, né? Quando ele se propõe a isso. Como que eu acesso, né, essa ferramenta, então? Através desse endereço, vocês têm acesso à ferramenta do Elo. Ele permite 3 tipos de perfil, tá? Como visitante, para vocês darem uma olhadinha. O perfil para estudante, que daí vocês pedem para os alunos que façam, né, o perfil de estudante, para que eles respondam às atividades que vocês vão criar. E o perfil de professor, que é o que a gente propõe que vocês façam, porque é no perfil de professor que vocês podem criar as atividades, tá? Bom, aqui fala isso, é bem simples de fazer, um e-mail, a senha e clique em entrar. Tá? Aí aqui tem os termos, né, do que o site é gratuito, ó, e aqui o que eles pedem que não faça, que não tenha nada preconceituoso, ofensivo, que não tenha material publicitário, tá? Que não seja, ó, que não usar conteúdo protegido por direito autoral, essas coisinhas básicas que a gente conversou antes. Tu clica em concordo para poder seguir o cadastro, e aí tu vai preencher teus dados aqui, clicar em não sou robô e ok. Também aceita Facebook, tá? Quando clica em ok ali, ele te passa para esta tela aqui, ó, do perfil professor, que diz que já tem cadastro, entra com a tua, faz teu login, né, e clica em entrar. Daí, tu pode começar, então, a criar as atividades. Vai aparecer essa tela para ti, e vai clicar aqui em criar uma nova atividade, tá? Vai botar o nome da atividade, que é aquilo que a gente falou, que siga uma linha, um tema, né? Por exemplo, se botasse viagem aqui, vai botar se a atividade está pronta ou não,
aqui tu abre do ladinho, ele tem sim ou não. Se tiver pronta, né, tu já vai ser publicado direto no sistema, já vai para o ar. As palavras-chave para fazer uma busca depois pela atividade, que língua é? Português, espanhol, inglês? O nível de dificuldade aqui, tu abre no ladinho, tem fácil, médio e difícil, tá? Faixa etária, se é para criança, jovens, adultos ou todos, tá? Depois que vocês preencherem esses dados, vocês vão em criar módulo e clicar em OK. Quando cliquem em OK, aí vocês vão escolher o tipo de módulo, tá? Que é aqueles que eu falei antes para vocês ali, ó, hipertexto, vídeo, memória, tá? Essa tela eu copiei só uma vez para não ficar muito cansativo, mas é aqui, cada vez que vocês criarem um módulo, ele vai fazer essa pergunta, o tipo e o título, tá? Aí, vai clicar no lapisinho, tá? E, por exemplo, esse aqui é a tela do hipertexto. Se eu escolher hipertexto, vai abrir essa janelinha aqui, bem parecida com a do editor de texto, que vocês podem utilizar som, vídeo, imagem aqui, ó. A formatação também, aquela básica, né, negrito, itálico, sublinhado e tal. Aqui vocês podem colocar para usar link, tá? Cor de texto, fundo de texto, tá? E aqui, se vocês conhecem um pouquinho de HTML, vocês podem também fazer pequenas alterações através do HTML que vai formar aqui, tá? Clica no disquetezinho para salvar, se não vai ser publicada ainda. Se vocês se vocês responderam que sim, que já vai ser publicada, clica ali no OK e já vai direto. Ou volta aqui, tá? Do hipertexto, ele é bem simples, tá? Ele é só isso aí mesmo. O Composer, que é o outro que eles colocaram como módulo expositivo lá, tá? Quando vocês escolhem lá o Composer, ele então pede aqui que vocês coloquem o hipertexto inicial aqui, a provocação para o aluno, né? E o final, porque o núcleo interativo que eles chamam, né? São três, geralmente três aqui que aparece. O inicial, o interativo e o final, tá? E esse interativo é o próprio aluno que vai abrir a caixinha lá para ele fazer a criação do texto dele, tá? E a mesma coisa, depois vai lá ou no disquetinho ou no OK. O jogo da memória, então, esse aqui é a parte do núcleo interativo, o hipertexto inicial e o hipertexto final aparece igual para todas as outras, tá? Todas as demais atividades sempre tem o hipertexto inicial, que é onde vocês explicam o que é a atividade, né? O interativo, que é a atividade em si, e o hipertexto final, que é o feedback. Então, muito bem, parabéns, ou continue assim, né? Uma bonequinha, alguma coisa assim, que é que dê a entender ao aluno que a atividade foi concluída, tá? Aqui, do jogo da memória, são as cartinhas, ó. Então, uma do ladinho da outra, aqui vocês vão fazendo os pares, tá? Vocês podem usar aqui imagem e pode usar áudio também. Imagem, pode copiar direto da internet e jogar aqui dentro que dá certo, tá? E aqui vocês podem formatar também a fontezinha, se for palavra. Aí vai adicionando aqui, ó, outro par, vai adicionando os parzinhos aqui nesse botão. Vocês podem também personalizar a cartinha, porque a cartinha, por padrão, é essa azul aqui. Mas se vocês querem uma outra imagem da internet, peguem uma imagem e coloquem o endereço aqui, ó. O endereço da imagem, tá? E aí ela vai personalizar as cartinhas de vocês, tá? Clicar em OK e tá pronta a atividade. A atividade de eclipse, então, é aquela onde vocês vão esconder as palavras, aliás, vão dar palavras bônus, o resto da mensagem eles vão ter que adivinhar. Então, também no núcleo, na parte do interativo aqui, ó, digite ou copie um texto abaixo, tá? E aqui diz a mensagenzinha, para não usar um texto formatado, tá? É texto comumzinho, sem formatação, tá? E aí vocês vão selecionar aqui, ó, as palavras que vocês desejam dar de bônus.
tá? E vai adicionar a palavra aqui. Você seleciona a palavra aqui e adiciona a palavra. Daí ele vai riscar a palavra em cima, tá? E aí vai dar essa palavra como bônus. Quando a atividade estiver ativa, aquela palavra que vocês adicionaram é a única que vai aparecer, tá? Então, já tem a mensagenzinha também, se vocês quiserem, ó, cancelar, aí você seleciona a palavra de novo e clica aqui e ela sai da seleção, tá? A sequência, então, aqui na parte interativa, ó, vocês vão digitando, por exemplo, as partes do todo que vocês querem. Se é, por exemplo, eu estou fazendo uma carta, aí eu vou botar a data aqui, adicionar segmento, tá? Aí eu vou botar aqui a saudação, adicionar segmento. Eu vou botar aqui como me despeço na carta e vou adicionar segmento. Tá? E ele vai mostrar essa carta toda confusa, eles vão ter que colocar na ordem certa. Só um exemplo para vocês, mas é bem simples. Ó. Vai adicionando segmentos, pedaços do texto, adicionando aqui. Aqui embaixo vai aparecendo e vocês vão mexendo na ordem, baralhando para eles, tá? O close é ao contrário, é aquele das lacunas, tá? Então, tem também um texto, aí tu vai selecionar a palavra que tu quer que vire lacuna. Seleciona a palavra, adiciona a lacuna. Seleciona a palavra, adiciona a lacuna. Vai aparecer lá na atividade, então, todo o texto, com exceção das que vocês adicionaram lacuna. Essas que vocês adicionaram, essas palavras que eles vão ter que descobrir. O organizador, aquele, então, que tem o todo e as partes, tá? Então, aqui é aquele exemplo que eu tinha dado para vocês da casa. Aqui vocês colocam a casa, pode ser imagem, pode ser a palavra, tá? E aqui, por exemplo, vocês colocam as partes da casa. Vão adicionando mais, se quiserem mais, aqui, ó. E se quiserem mais grupos, aí vocês adicionam aqui, tá? Mais aqui, ó, o todo da casa, aqui as partes da casa, vai adicionando mais partes desta aqui, tá? Aqui. E aqui vocês adicionam um conjunto desses mais aqui embaixo. O quiz. O quiz, então, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele permite que vocês façam questões de múltipla escolha e questões dialógicas. Então, de múltipla escolha, vocês vão ter ali a questão, e as alternativas aqui, ó, vocês vão marcar a alternativa que for correta aqui do ladinho. Aqui vocês vão colocar a alternativa, aqui vocês vão dar o feedback. Se for a correta, por exemplo, parabéns, você acertou. Se for errada, tente outra vez, não é bem assim, olhe com mais atenção. Tá? Aqui vocês podem ir colocando as dicas, tá? Para a pessoa, se ela está com dificuldade, não consegue responder, vocês podem dar dicas aqui embaixo, tá? Vai mostrando na ordem, quantas vezes ali clicar na dica, vai mostrando na ordem que vocês escreverem aqui, até terminar, se ele precisar usar todas as dicas, tá? E a dialógica aqui, daí, vocês vão fazer a questão, ele vai desenvolver um pouco mais e vocês vão adicionando aqui, ó. Adiciona correta, o que vocês aceitam como correto, tá? Ele pega palavras. E aí, aqui o feedback. Vocês podem desenvolver mais o feedback aqui. Aqui vocês vão adicionando dicas também, ó. Tá? Aqui embaixo você também pode adicionar dica. E aqui, criar outro feedback, né? Vocês vão criando aqui as corretas e o que vocês consideram incorretas. E depois cliquem em OK. Tá? Todas aqui, ó, aqui é um tipo de atividade que eu copiei a tela aqui. Aqui é a atividade, este aqui é o hipertexto inicial, então, onde ele tem essa gravura e diz o que é o enunciado da atividade, né? Aqui, então, é o interativo, onde tem a atividade em si, e depois que termina a atividade, aqui é o hipertexto final, onde ele tem
Aqui não dá para ver, mas dizia bom trabalho, uma coisa desse sentido. E esse balãozinho aqui embaixo, ó, que parece uma lampadinha, é a dica que eu falei para vocês ali que vocês podem colocar, né? Então, se eu não soubesse, eu podia clicar aqui e ia vir uma dica, tá? Que é preencher, por exemplo, aqui. Ia preencher com CH. Se eu clicar de novo, ia preencher também. Eu posso também não dar dica nenhuma, tá? Porque tem a opção da dica, mas não quer dizer que precise usar. O que tem mais aqui para vocês, tá? A gente viu isso aqui, ó, criar uma nova atividade, tá? Depois de criada, vocês podem editar, tá? Entra aqui, vai aparecer todas as atividades que vocês fizeram, clica em cima da atividade e dá um OK, ele abre para que vocês façam alguma alteração. Ah, percebi que errei uma palavra, ou quero melhorar, ou quero fazer alguma alteração, tá? É aqui no editar atividade. Salva de novo e está feita a alteração. Criar um curso é o seguinte, vocês têm que ter no mínimo 3 atividades para formar um curso. Aí quando formam um curso, vocês põem o nome lá naquele curso, um código, e aí vocês podem, então, aquilo que eu falei para vocês, pedir para que os alunos façam o perfil como estudante ali, né, e respondam aquele curso, e vocês podem depois visualizar o relatório aqui. Vocês podem visualizar o relatório, pesquisa ali a atividade, ver quem é que respondeu e quanto que acertou, tá? E também é possível editar um curso, depois de pronto, vocês podem acrescentar mais atividades no curso. E visualizar o relatório aqui, vocês entram e vocês podem pesquisar o relatório por atividade que vocês fizeram, quem é que respondeu e quanto que acertou, porcentagem, né? E por aluno também, daí vocês pesquisam o nome do aluno, tá? Mas aí tem que estar cadastrado como estudante aqui. Aqui vocês alteram o cadastro de vocês, se vocês quiserem trocar senha, se quiserem trocar e-mail, né? Aqui, essa boiazinha é o ajuda, tá? É o SOS do Elo, então cada vez que clicar na boia vai aparecer uma forma de ajuda. Aqui abaixo também, se clicar nesse símbolo do Elo, vocês têm um histórico ali de como foi criado o Elo, qual é o objetivo do projeto, quem é que participa do projeto, tá? Aqui aparece quando está logado como professor, esse manualzinho, que é muito bom, tá? Que ele esmiuça mais isso que eu apresentei para vocês, dando ideias de atividades e exemplos de atividades, tá? E como criar, tá? Então, aqui no manualzinho é bom dar uma espiadinha, que ele dá vários exemplos do que vocês podem fazer com cada um desses módulos, tá? Então, eu agradeço vocês, deixo aqui meu muito obrigado pelo tempo, né? Espero que façam bom uso, deixo aqui as redes sociais do nosso NTE, se vocês quiserem nos seguir ou entrar em contato, tirar alguma dúvida, estamos à disposição. E vou me despedindo, então, de vocês. Obrigada pelo tempo e boas oficinas aí no seminário que se transformou num webinário, né, por força maior. Tchauzinho, então.